que eu queria perguntar para vocês, vocês já atenderam mais de milhares de pessoas ao longo da carreira de vocês como planejador financeiro, certo? Então o que eu queria saber? Queria saber primeiro, o ponto ápice, assim, o erro mais comum na organização financeira das famílias brasileiras. Qual que é aqueles top 3 que você fala? Cara, aqui é onde o brasileiro mais se ferra. E detalhe, ele acaba nem percebendo. Tem um top 3, assim, dá pra gente citar as coisas os erros mais comuns, aqueles que sempre aparecem quando o Robson ia lá fazer um planejamento pra uma família, voltava e já falava pro Leanderson, pô, mais uma vez. Adivinha cara. só. Adivinha qual é o problema. Era esse aqui. Legal, vamos lá. Deixa eu trazer aqui um primeiro ponto, que acho que o maior erro das pessoas é tentar começar pelo final, e não pelo começo, né? Muita gente começa a falar de finanças, começa a falar de planejamento pelo orçamento. E vocês acreditam que o orçamento é a última parte que a gente faz no planejamento? Porque o orçamento é como que você... como é que tá quando você ganha, quando você gasta, quando você sobra. Exatamente. Porque quando você começa a fazer o orçamento, né, olhar seu orçamento para tentar economizar algum valor, R$500, R$800, R$200, se você não tem nenhum objetivo, claro, a gente fala que é quase que fazer um orçamento de uma maneira freestyle. O orçamento, ele serve o planejamento financeiro, tá? Então, ele é o último capítulo. O penúltimo e o antepenúltimo capítulo, se a gente for olhar como um livro, é a parte de investimentos. A escolha dos investimentos, a escolha da sua proteção, né? E a gente vai falar muito sobre isso também. Então, o maior erro é começar pelo final. O que todo mundo deveria fazer logo no início, e a gente vai falar muito sobre isso, até simular um pouco aqui com a audiência, é começar falando da aposentadoria, da visão futura e objetivos de vida. Porque uma vez que a gente define exatamente aquilo que a gente quer conquistar e realizar, aí todo o resto vai desdobrando em cima disso. Tá? Então, acho que é um erro conceitual das pessoas focarem no lado errado. Por exemplo, eu vou investir em Bitcoin porque eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro. Na verdade, Bitcoin tem o seu objetivo dentro do contexto de planejamento, mas de longo prazo. Tem muita gente que chega para nós, né, como planejadores, eu quero 20 mil, será que está certo colocar em Bitcoin ou eu coloco num fundo imobiliário porque a taxa está baixa? A minha resposta é, peraí, esse é o dinheiro que você tem, mas quanto você poupa todo mês? Eu não poupo nada todo mês. Então, ou seja, tem um problema estrutural. Né? Esse dinheiro tem um objetivo de longo prazo, mas o curto prazo. E a sua reserva de emergência? Né? Como é que está seu orçamento? Quais são os furos do balde, que a gente chama bastante, em termos técnicos, quando a gente vai olhar o orçamento, onde tem os gastos que a gente não sabe nem para onde está indo, que são os males invisíveis. Então, acho que conceitualmente é começar pelo fim, e quando a gente tem essa lógica, a gente vai desdobrando cada decisão, e certamente a gente vai falar muito sobre elas aqui. Legal. Então, o principal problema é o cara começar pelo final. Focar no melhor investimento, focar em olhar o orçamento e não ter uma estratégia de visão do que ele quer realmente realizar, curto, médio e longo prazo, para você começar a desdobrar as decisões de uma maneira mais inteligente nesse sentido. Então vocês diriam que a primeira coisa que a pessoa precisa parar e fazer, uma pessoa que quer ser financeiramente bem sucedida, ela definir quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo. É isso. Então, por exemplo, a pessoa nunca parou para pensar em quanto tempo ela quer se aposentar ou parar de trabalhar, né? E obviamente quando você para de trabalhar, se você for depender do INSS, meus amigos, você já sabe o que está acontecendo. Você vai ter um monte de sócio. Você vai ter um monte de sócio, você vai se aposentar cada vez mais tarde, com um valor que é, cara, assim, provavelmente não vai te garantir o mesmo padrão de vida que hoje você tem. Tem uns negócios, uns tal de desvio aí ainda, além do mais. Estou perplexo. Quem absurdo, poderia imaginar? Absurdo. Roubaram o brasileiro mais uma vez. Mas enfim, então acho que a primeira coisa que a pessoa deveria fazer nessa questão de objetivos é definir em quanto tempo ela quer chegar na aposentadoria, é isso? Exatamente. A gente fala que é a visão futura, né? Então, se a gente for olhar aquela história do Alice no País das Maravilhas, né? Então, quando a Alice está perdida, pergunta para o gato, né, para qual caminho eu devo ir, a primeira coisa que ele pergunta é, para onde você quer ir? Qual que é o seu destino? Não sei, então qualquer caminho serve. Então, na hora que você define uma visão racional, de fato, né? O que eu quero lá na frente, em termos de independência, aposentadoria, o que eu quero no curto prazo, né? Então, tô noivo, vou casar, daqui a pouco vou ter filho, daqui a pouco vou ter que trocar de casa, daqui a pouco vou ter que ter o primeiro ou segundo carro. Quando você vai definindo tudo isso, você começa a perceber qual que é o esforço que você vai ter que fazer, qual que é a sobra que tem que ter todo mês para financiar, né? Seja a sua viagem no ano que vem, seja a sua aposentadoria no longuíssimo prazo. E a partir daí vai desdobrando todo o resto do planejamento, né, Robson? Dentro disso que o Leanderson colocou, é muito comum a grande maioria das pessoas não ter essa visão de longo prazo. É sempre aquele curto prazo.
Uhum. E aí o planejamento financeiro, eu nunca me esqueço desse aprendizado, que inclusive foi com o Leanderson. O planejamento financeiro, quando ele entra na vida das pessoas, é como se a pessoa estivesse numa estrada de terra, tá tudo escuro ali, uma estrada de terra bem escura. Tá no interior, zona rural, né? Totalmente sem energia nenhuma, e ele naquele caminho ali enxergando 2 ou 3 palmos à frente. Quando a gente coloca o planejamento financeiro, é como se a gente desse aquele lampejo de farol alto que a pessoa consegue enxergar muito mais. E aí vai dando realmente a clareza. Poxa, ali na frente tem uma bifurcação, ali na frente eu vou pegar um desvio, direita, esquerda. Você vai trazendo com o planejamento financeiro esse senso de direção para onde a pessoa está caminhando.